Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Davi Buturi. Nós vamos para mais uma aula de probabilidade estatística. Hoje é a nossa última aula da unidade 4, a última aula do curso de métodos estatísticos aplicado à engenharia de produção. A gente vai falar um pouco da análise de regressão, fazer uma introdução à análise de regressão, mas, como sempre, primeiro, a gente vai fazer a nossa revisão do que está acontecendo no curso. Bora lá? Bom, então, hoje a gente vai fazer, a revisão, falar da análise de regressão, seguir mais ou menos os passos que a gente seguiu para falar do delineamento inteiramente casualizado, da análise de dados provenientes de um delineamento inteiramente casualizado. E vai ser uma coisa bastante similar. Vamos falar da modelagem e do processo de estimação do modelo de regressão linear simples. Vamos falar dos testes de hipótese nesse modelo. Bom, a gente viu alguns conceitos básicos na aula anterior sobre experimentação. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o termo parcela ou unidade experimental. Parcela ou unidade experimental é onde a gente aplica, a menor unidade que a gente aplica um tratamento. E, na verdade, é a unidade que fornece uma variável resposta. Então, como cada unidade experimental fornece uma e apenas uma variável resposta, uma medição, uma observação, e essa observação tem que estar associada com o seu tratamento. E os tratamentos são as condições que a gente está querendo comparar no nosso experimento, São os diferentes, podem ser diferentes métodos, diferentes processos, diferentes marcas de alguma coisa, diferentes tipos de fertilizantes, diferentes tipos de materiais, enfim, São as nossas condições que a gente quer comparar no experimento. Todos os experimentos que precisam respeitar os princípios da experimentação. Os dois primeiros princípios da experimentação, repetição e casualização. Repetição é porque um tratamento precisa aparecer mais de uma vez no mesmo experimento, ou seja, mais de uma unidade experimental vai receber um mesmo tratamento. Então a gente vai ter, por exemplo, no nosso exemplo dos porquinhos, a gente tinha 4 rações, 5 porquinhos, a cada 5 porquinhos receberam um tipo de ração. Então a gente tinha no total 20 porquinhos, e as 4 rações divididas entre esses 20. A gente tinha 5 réplicas, 5 porquinhos para cada tipo de ração. Segundo princípio da experimentação, casualização. A gente precisa sortear os tratamentos às unidades experimentais. Então a gente não pode simplesmente escolher qual unidade experimental recebe qual tratamento. A gente precisa realizar o sorteio dos tratamentos às unidades experimentais. E um terceiro princípio da casualização que eu não coloquei aqui, que é o controle local ou bloco, é quando a gente consegue reconhecer grupos heterogêneos de unidades experimentais. Então a gente agrupa essas unidades experimentais heterogêneas em grupos homogêneos e sorteia os tratamentos dentro desses grupos, dentro dos blocos, dentro dos controles locais. Um experimento vai estar completamente definido quando a gente tiver especificado quem é a unidade amostral, quem é a variável resposta, ou seja, o que é que a gente está medindo em cada uma das unidades experimentais, quais são os tratamentos que estão sob comparação nesse experimento, e o delineamento em si, o planejamento experimental, que é de que forma os tratamentos foram designados nas unidades experimentais. A gente viu uma única forma de designar os tratamentos das unidades experimentais até agora, que foi do delineamento inteiramente casualizado. A gente supõe que existam as unidades experimentais homogêneas e faz o sorteio. Isso daí é um requisito de todos os delineamentos inteiramente casualizados. A gente precisa respeitar essa homogeneidade entre as unidades experimentais para garantir que não exista um erro sistemático introduzido no experimento e que a gente não tem interesse nem condições de avaliar. Para unidades que são, pelo menos no início do experimento, homogêneas,
a gente consegue conduzir esse tipo de experimento, que tem suas vantagens. Afinal de contas, a gente consegue utilizar qualquer número de réplicas e qualquer número de tratamentos nesse tipo de delineamento. E a gente vai conseguir modelar esse tipo de experimento da seguinte forma, com essa equação aqui, a nossa variável resposta, né, ela vai depender de uma média geral, que é um parâmetro a ser estimado, os efeitos e tratamentos, né, posso ter aí tal 1, tal 2, tal K, que são os efeitos dos K tratamentos, mais uma variável aleatória aqui não observável, que a gente vai fazer suposições a respeito dela. Né? A gente vai supor que ela tem distribuição normal, de média zero, e variância constante, sigma ao quadrado. Então, a gente também, nesse modelo clássico associado ao delineamento inteiramente casualizado, a gente supõe homogeneidade de variâncias. E essa é uma pressuposição do modelo que, apesar de a gente não ter estudado como avaliar essa e outras pressuposições, elas precisam ser atendidas ou as nossas inferências não são válidas. Né? E a estimação dos parâmetros, né, do Mi e dos tau I, de todos eles, a gente fez por mínimos quadrados. A gente aplicou o método dos mínimos quadrados. O método dos mínimos quadrados consiste em minimizar a soma dos quadrados dos erros dessas variáveis aleatórias não observáveis, né? E para minimizar qualquer quantidade, a gente obtém os pontos críticos, né? Então a gente derivou e construiu um sistema de equações. Esse sistema de equações a gente chama de sistema de equações normais, né? E que é um sistema possível, porém indeterminado, né? Como ele é possível, a gente precisa usar de alguma restrição para encontrar pelo menos uma solução possível para o sistema. A gente adotou uma determinada restrição, poderia ter adotado outra. O fato é que, dependendo do tipo de restrição que a gente usa, a gente obtém estimadores diferentes para os parâmetros do modelo. E esses parâmetros vão ter interpretações diferentes dependendo do tipo de restrição que a gente usa. Isso não é um problema, porque quando a gente vai proceder com as inferências, com os testes de hipótese, com a análise de variância, com o teste F, independentemente de qual for a solução adotada, qual for a restrição adotada, os resultados dos testes de hipótese vão ser sempre iguais, são consistentes independentemente do tipo de restrição adotada para a solução do sistema de equações normais. A gente vai sempre realizar uma análise de variância, conduzir um teste F, né? A gente calcula a estatística F estrela como sendo a razão entre o quadrado médio de tratamentos, né? A razão entre o quadrado médio de tratamentos e o quadrado médio do resíduo. Aí a gente vai lá na tabela F, tendo adotado um determinado nível de significância alfa, né? Então, se a gente adotou, por exemplo, 5%, né? Poderia adotar os 5% como o nível de significância. A gente vai lá na tabela F, vai olhar na tabela F, na coluna K-1, que são os graus de liberdade de tratamentos, número de tratamentos menos 1, e na linha associada ao quadrado médio do resíduo, que é dada pelo número total de réplicas menos o número de tratamentos no experimento. E aí a gente rejeita H0. H0 é a hipótese de que todos os efeitos de tratamentos tal 1 igual a tal 2 igual a tal K. Né? Se o valor calculado for maior que o valor tabelado, a gente rejeita H0 e conclui que existe diferença entre pelo menos um par de tratamentos aqui no meio, né? Só que a gente ainda fica sem saber qual é o par de tratamentos, ou quais são os pares de tratamentos que apresentam diferença estatisticamente significativa. Aí a gente pode realizar procedimentos post-hoc, ou procedimentos de comparações múltiplas. Como a gente vai proceder com esses testes apenas se houver rejeição da hipótese nula na análise de variância, a gente chama de procedimentos post-hoc protegidos ou procedimentos de comparações múltiplas protegidas. A gente estudou um procedimento de comparações múltiplas, que é o teste de Tukey. O teste de Tukey é baseado na tabela Q, né? Fornece uma estatística da diferença estudentizada, né? Distribuição desse tipo de estatística.
E o teste de Tukey ele realiza todas as comparações 2 a 2 possíveis dentro do meu experimento. Então a gente tem uma combinação K 2 a 2 de comparações para realizar no teste de Tukey. Existem outros tipos de procedimentos de comparações múltiplas, existem alguns que são mais poderosos. Se a gente quiser planejar de antemão, antes de conduzir o experimento, quais são as comparações que a gente deseja fazer lá na frente, caso haja rejeição da hipótese nula pelo teste F. E aí, iniciando a nossa aula de hoje sobre análise de regressão, né? A gente viu nos delineamentos inteiramente casualizados, até agora, só os experimentos que envolviam tratamentos qualitativos, né? Então, aqueles cujos níveis poderiam ser colocados em uma escala nominal, no sentido de numa categoria, né? Ou marca ABC, método ABC, variedade ABC, fertilizante ABC, ração ABC, D, né? Sempre esses, o número aí de níveis diferentes não são importantes, né? E a gente obteve o modelo para esse tipo de delineamento, os estimadores, os testes de hipótese, né? E assim sucessivamente. Então aí a gente viu como que se comportava a variável resposta, a nossa medição, de acordo com os diferentes tipos de tratamentos utilizados, né? Com as diferentes categorias do tratamento aplicado. Mas tem muitas situações no contexto experimental que os níveis dos tratamentos eles estão numa escala numérica, né, que a gente pode chamar de tratamentos quantitativos. Então a gente viu até a aula de hoje os tratamentos qualitativos, né, e hoje a gente vai pensar em tratamentos quantitativos, por exemplo, doses de um medicamento ou de uma droga, doses de fertilizantes, diferentes temperaturas ou pressão, umidade, enfim, né, coisas que a gente consegue colocar, tratamentos que a gente consegue colocar numa escala numérica. Então, vamos ver esse exemplo que vai esclarecer a gente o que eu estou querendo dizer com um tratamento em escala numérica. Então, vamos supor, né, os dados de um experimento aqui que utilizou 5 doses de um determinado sonífero. Cada uma das doses apresentou 3 réplicas, né, atribuídas aleatoriamente às cobaias, cujo tempo de sono foi medido. Então essas cobaias são os ratinhos de laboratório mesmo, né? E tinham 5 doses, 1, 2, 3, 4, 5, 3 ratinhos para cada uma das doses. E o tempo de sono que cada um dos ratinhos ficou dormindo foi medido, né? Então a gente tem a nossa variável resposta, aqui dentro, né, 4, 3, 8, que é o tempo de sono, né? As nossas unidades experimentais, que são as cobaias, então 1, 2, 3 para cada uma dos níveis do tratamento doses, e 1, 2, 3, 4, 5 que são as doses do tratamento, que é uma quantidade, não é uma categoria, é de fato uma quantidade. A dose foi medida em miligramas, por exemplo, né? Miligramas por ml, alguma coisa nesse sentido. Então, esse experimento pode ser entendido como um experimento, como um delineamento inteiramente casualizado, em que os tratamentos são quantitativos, porque as doses podem ser escritas ou entendidas como numa escala numérica, né? Então, em toda análise estatística, o nosso primeiro passo é buscar uma descrição, elaborar uma análise descritiva dos dados. Isso daí a gente viu lá no comecinho de modelos probabilísticos. A gente começou a disciplina de modelos falando de análise descritiva dos dados. Então aqui também vai ser interessante, na verdade, todas as análises estatísticas a gente começa assim, sempre pela análise descritiva. Vai ser interessante para a gente aqui também visualizar como esse conjunto de dados se comporta, né? Então, o passo 1 da nossa análise de regressão vai ser construir um diagrama de dispersão, em que a gente coloca aqui os pontinhos, são as variáveis respostas, né, o tempo, né, o nosso y aqui, né,
E não o y não simplesmente porque está no eixo das ordenadas, mas porque a gente tem chamado variável resposta de y, né? Então aqui nossa variável resposta e aqui no eixo das abscissas as doses do tratamento. Essas doses foram escolhidas, foram controladas, né? Então ela é o que a gente chama de variável independente e aqui o nosso y a variável dependente, né? Parece que existe um comportamento linear, né, entre tempo e dose. Parece que à medida em que a gente aumenta a dose, aumenta o tempo de sono das cobaias também. Existe a gente tem que usar um pouco de abstração e de imaginação para isso, porque a gente tem, claro, variações aleatórias, né? Cada unidade experimental sofre diferentes influências que são imprevisíveis e que a gente tem chamado de, né, variações aleatórias na variável resposta. Mas parece o 1 está bem menor do que o 5, por exemplo, né? E então é o que a gente está tentando enxergar aqui como um comportamento linear. Então, se parece uma reta, existem muitas retas possíveis. Essa é uma reta que descreve bem esse conjunto de dados? Esta é uma outra opção de reta que passa por esse conjunto de dados? Essa também? Então a gente vai tendo várias retas possíveis, né, para o conjunto de dados, mas qual dessas retas aqui melhor descreve esse conjunto de dados? Então a nossa análise de regressão vai partir por aí. Vai ser o nosso objetivo na análise de regressão linear simples, em particular, é buscar qual é a melhor reta que se encaixa nesse conjunto de dados. E, é claro, a gente vai precisar de algum critério para determinar o que é a melhor reta. Então, a gente determinou que parece existir uma tendência linear dos dados, né? Quer dizer, parece que a nossa variável resposta y varia linearmente com a variável independente x, nesse caso, dose. A gente chama também variável independente de covariável ou variável explicativa, né? Então, o nosso modelo matemático candidato, né, tem uma forma de uma reta. Só que no modelo matemático todos os pontos caem em cima da reta e a gente já viu que esse não é o caso. Existe aleatoriedade, existe uma variação ao acaso nas unidades experimentais. Então, no caso que a gente tem um delineamento inteiramente casualizado, com tratamentos quantitativos e um comportamento que se assemelha a uma reta, né, a gente vai aplicar a técnica de regressão linear simples, que é também um caso particular do modelo linear clássico, que a gente introduziu na aula anterior. Então, o nosso modelo de regressão linear simples vai ter essa cara aqui, né, em que a nossa variável resposta na iésima unidade experimental vai ter um comportamento de uma reta matemática, né, um intercepto mais o coeficiente angular aqui, vezes a nossa variável independente, a nossa variável explicativa ou covariável, né, que é quantitativa, mais uma variação ao acaso εi igualzinho a gente tinha lá na análise do delineamento inteiramente casualizado com tratamentos qualitativos, né? Então, yi é a nossa variável resposta, foi observada na iésima unidade experimental. Beta 0 é o parâmetro de intercepto, beta 1 é o parâmetro associado ao coeficiente angular, xi é o iésimo nível da variável explicativa, né? E εi é sempre uma variável aleatória, não observável, cujos valores são estimados pelos resíduos. εi também vai ter as mesmas suposições, porque todo modelo linear clássico faz as suposições de normalidade, de média zero para o resíduo, variância constante e tudo mais. E independência também, né? Então, a gente tem o nosso índice I, aqui que aparece no YI, no XI e no εi, é o índice que mostra, que identifica a unidade experimental, né? Então, a gente tem aqui N unidades experimentais também. E é interessante a gente notar que a gente vai chamar a parte que não é aleatória, né? A parte
sistemática, a parte matemática do modelo de parte fixa. Né? Isso aqui, essas quantidades aqui não estão sujeitas à variação ao acaso. Só a parte aleatória epsilon i que está sujeita à variação ao acaso. E como a gente tem aqui uma soma de uma parte fixa com uma parte aleatória, e essa parte aleatória aqui tem supostamente distribuição normal, isso vai implicar que a nossa yi, a nossa variável resposta, também vai ter distribuição normal. Sempre é assim, Davi? Não, nem sempre é assim. Mas por conta da suposição de normalidade, esse comportamento funciona. Né? Inclusive, como essa variável aleatória aqui tem esperança zero, a média dessa parte aleatória aqui é zero, pelo menos supostamente, né? Então, isso vai implicar que, além de nossa yi ter distribuição normal, ela vai ter média, a esperança das yi vai ser beta 0 mais beta 1 xi. Então, no modelo, a gente tem dois casos que eu preciso chamar a atenção para o modelo de regressão linear simples. Quando os níveis dos tratamentos aparecem uma única vez, né? Isso daí não é possível por conta do princípio da repetição quando a gente tem tratamentos qualitativos, porém quando a gente tem tratamentos quantitativos, isso é possível ajustar o modelo, é possível fazer testes de hipótese, não é ideal, mas é possível. Né? Então, quando os níveis do tratamento aparecem uma única vez, ou seja, os níveis xi são diferentes de xj para todo i diferente de j, então são todas as doses, não há réplica de doses, né? Nesse caso, resgatando o nosso exemplo 1. Né? E o caso que a gente está aqui, que é o caso do nosso exemplo, que é o caso ideal, quando a gente conduz um experimento pensando em regressão linear simples, é que pelo menos um nível dos tratamentos é replicado. Ou seja, existe um y diferente de j, para o qual xi é igual a xj. Então, existe uma unidade experimental diferente. Existem duas unidades experimentais diferentes, independentes, em que sofreram o mesmo tratamento. Né? Sofreram, no caso, a mesma dose, e é exatamente o caso do exemplo 1. Né? A gente tem 3 réplicas para cada dose. Então, no nosso exemplo, a gente está no melhor caso, que a gente tem as réplicas aqui. Lembrando, vou reforçar, que quando a gente tem tratamentos qualitativos, esse primeiro caso aqui não é possível. A gente precisa respeitar o princípio da experimentação de repetição. Porém, no caso que a gente tem tratamentos quantitativos, é possível ajustar um modelo de regressão linear sem repetição de níveis de tratamentos. Em todos os casos, a gente assume que, né, claro, que x e y, a variável independente e a variável resposta ou dependente, são linearmente relacionados, tanto que a gente está procurando uma reta, né, a melhor reta. Os nossos valores de x, os nossos valores da variável independente são controlados ou fixos, né? E as suposições usuais do modelo linear clássico, né? A esperança dos εi são iguais a zero. A variância é constante, igual a sigma quadrado para todas as unidades experimentais. Existe independência, ou seja, a covariância entre dois epsilon quaisquer é sempre nula, né? E a distribuição da nossa variável aleatória não observável é normal, de média zero e variância sigma ao quadrado. Bom, e do mesmo jeito que a gente fez para o delineamento inteiramente casualizado com tratamentos qualitativos, a gente precisa obter os estimadores dos parâmetros do nosso modelo estatístico, né? Então, a gente também vai empregar o método dos mínimos quadrados para estimar os parâmetros desse modelo. O processo de estimação vai ser mais tranquilo do que o que a gente fez para os tratamentos qualitativos, porque no modelo de regressão linear simples, a gente tem sempre só 2 parâmetros, o beta 0 e o beta 1. Né? Claro, aí, além do nosso parâmetro que atrapalha, que incomoda a gente, né? O sigma ao quadrado. Quando a gente, em estatística, não tem interesse em fazer
inferências a respeito de um parâmetro, mas mesmo assim esse parâmetro faz parte da inferência de outro parâmetro, a gente não tem interesse direto nele, mas precisa estimar esse parâmetro por conta dos outros de interesse, a gente chama de parâmetro de nuisance. Né? Então, o sigma ao quadrado nos nossos modelos aqui é um parâmetro nuisance. A gente tem que estimar ele, mas a gente não tem interesse em realizar testes de hipótese, a gente não tem interesse em construir intervalos de confiança para o sigma ao quadrado. A gente só precisa estimar a variância aqui, porque ela vai fazer parte dos testes de hipótese para os nossos parâmetros de interesse, que na verdade são os nossos parâmetros beta 0 e beta 1 da nossa reta de regressão. Como a gente vai aplicar o método dos mínimos quadrados, a gente também vai minimizar exatamente a mesma quantidade, o somatório do epsilon quadrado. Na verdade, em todos os modelos lineares clássicos, quando a gente vai aplicar o método dos mínimos quadrados, a gente sempre vai minimizar essa mesma quantidade, o epsilon quadrado. E aí o que acontece é que, dependendo do caso particular do modelo que a gente tiver, a gente vai pegar a variável resposta e subtrair a parte fixa do modelo, né? Então, e depois derivar, claro, né, em relação aos parâmetros, porque esse é o processo de minimização. Mas a estimação por método dos mínimos quadrados nos modelos lineares clássicos sempre se dá dessa maneira. É sempre minimizar o z, que é o somatório do epsilon quadrado, que a gente vai sempre, como o epsilon não é observável, a gente se restringe a minimizar uma igualdade dele, né? Que é a variável resposta, a variável observada, menos a parte fixa. Como a gente está no modelo de regressão linear simples, né, que é o beta 0 mais o beta 1 xi, a gente subtraiu, a gente fez menos beta 0 menos beta 1 xi, tudo ao quadrado, porque é o epsilon i, né? E agora a gente vai minimizar essa quantidade. Isso é mais simples do que no caso qualitativo, como eu tinha falado. A gente só tem dois parâmetros para derivar, para derivar, né? Então a gente vai derivar z com relação a beta 0, derivar z com relação a beta 1. E esse sistema, também um sistema de equações normais, né? Ele é um sistema determinado, ele sempre tem, ele tem uma forma fechada e tem uma única solução para esse sistema, não precisa daquela questão das restrições e tudo mais que a gente acabou de fazer. Então, o nosso sistema de equações normais, derivando z em relação a beta 0, derivando z em relação a beta 1, a gente aplicando uma regra da cadeia bastante simples aqui, a gente vai ter... tinha um quadrado aqui, derivou em relação a beta 0, derivou o que está aqui dentro era menos beta 0, então fica menos 1. Aqui a gente tinha essa quantidade ao quadrado, o 2 caiu aqui, veio aqui para frente. Como a gente está derivando em relação a beta 1, então vai ficar derivado de menos beta 1 xi, simplesmente menos xi. E esse é um sistema determinado. A gente vai igualar a zero, botar o chapéu onde precisa botar chapéu, no beta 0 e no beta 1, porque a gente está obtendo estimadores, e resolver o sisteminha. Resolvendo o sistema, a gente encontra essas duas fórmulas aqui, o estimador de beta 0, o estimador de beta 0 e o estimador de beta 1. Parece ter essa fórmula aqui feia, mas ela é bastante tranquila, né? Se você observar, o estimador de beta 0 depende do estimador de beta 1, então nossa estratégia, quando a gente vai resolver manualmente obter os estimadores de forma manual pro modelo de regressão linear simples, a gente primeiro encontra o beta 1, depois substitui o que a gente encontrar no beta 1 aqui na fórmula do beta 0. Então, o que a gente faz? Pega o produto dos xi com os yi, da variável independente com a variável dependente, faz o produto par a par e soma todo mundo. Aqui a gente soma todo mundo na variável resposta, soma todo mundo na variável independente, depois faz o produto, divide pelo número de observações que a gente tiver na nossa amostra. E aqui, essa parte aqui, você poderia... parece o pedacinho da variância, né? Do estimador da variância amostral. Isso daqui é a mesma coisa que xi menos x barra ao quadrado. Tá? Então parece o S2, mas
É o S2 sem dividir por N-1, né? Então, a gente consegue aí encontrar os estimadores de mínimos quadrados para os parâmetros da reta de regressão, que são o nosso beta 0 e o beta 1. E a gente chamou de beta 0 chapéu, beta 1 chapéu, porque são os estimadores pontuais desses parâmetros. Eu posso reescrever essa equação do beta 1, dependendo do que eu tiver em mãos, o que for mais fácil de calcular, da forma que você preferir, poderia escrever dessa forma também o estimador de beta 1. Bom, se o primeiro passo foi construir o diagrama de dispersão para os dados observados, né, a gente deve se ocupar agora de estimar os parâmetros do modelo. Então, como o nosso sistema de equações normais forneceu os estimadores beta 0 chapéu e beta 1 chapéu, a gente simplesmente pega os valores observados e substitui na fórmula para obter os estimadores. Bom, a média do nosso exemplo lá, a gente tinha as doses 1, 2, 3, 4 e 5, né? Os nossos xi eram iguais a esses valores aqui. Claro que o 1 aparecia 3 vezes, porque a gente tinha 3 réplicas, o 2 aparecia 3 vezes, o 3 aparecia 3 vezes, o 4 aparecia 4 vezes, e o 5 aparecia 3 vezes também, né? Então a gente tinha esses valores de xi diferentes. Se a gente somar todo mundo aqui, dividir por 15, né, vai dar 3. E a nossa média dos tempos de sono das cobaias, a gente somando todos os y, os 15 y que a gente tinha, a média ia dar 10. Isso é importante porque a gente vai substituir aqui esses valores de x barra e de y barra nos estimadores, né? Por isso que a gente está obtendo essas quantidades. Bom, substituindo esses valorzinhos nas equações de beta 0 e beta 1, a gente vai encontrar que beta 1 chapéu vai ser igual a 2, então a estimativa de beta 1 é 2 e a estimativa de beta 0 é 4. Então, a melhor reta ajustada, de mínimos quadrados, né, vai ser o y chapéu, porque é a reta estimada a partir dos dados, igual a 4, que é o beta 0, mais 2 vezes xi. Então, eu consigo aqui obter a reta ajustada y igual a 4 mais 2x. A gente está acostumado a colocar o índice em estatística aqui para esclarecer, para enfatizar que se trata, né, das nossas observações da iésima observação, né? Então a gente tem aqui o nosso valor ajustado da reta, nossa melhor reta de mínimos quadrados, que depende das estimativas 4, que é o beta 0 chapéu, e das estimativas 2, beta 1 chapéu. Né? O nosso x, claro, é a dose aí. Então, para eu estimar o tempo que uma cobaia vai dormir usando uma determinada dose do sonífero, basta eu vir aqui e falar assim, eu quero saber qual que é o tempo médio esperado, ou a média do tempo de sono de cobaias expostas a uma dose 3,25. Então, eu não tenho esse ponto aqui, né? Eu não tenho, nos dados observados, não tenho o ponto 3,25, mas eu consigo estimar a partir da reta, né? Qual que é o tempo esperado aí para esse problema. Uma coisa que tratamentos qualitativos não permitem a gente fazer, né? Mas é claro que os tratamentos quantitativos já tem essa vantagem, né? Essa representação com interpretações interessantes. Acontece que apenas ajustar uma reta não é suficiente, né? A gente precisa avaliar se esse modelo é adequado para o nosso conjunto de dados. Então, a gente pode proceder com análise de variância e com o teste F, que vão precisar de quantidades similares àquelas dos modelos do modelo para delineamento inteiramente casualizado com tratamento qualitativo. Então, os termos que a gente vai usar aqui, eles não são muito diferentes do que a gente já fez, não. Então, a gente vai precisar da soma de quadrados total, a mesma coisa, né? Soma todas as observações ao quadrado, menos o quadrado da soma das observações sobre o número de réplicas. A soma de quadrados de tratamentos, aqui a gente finge que eles são tratamentos qualitativos,
a gente vai, nesse caso, fingir que as doses são qualitativas e proceder com a soma de quadrados de tratamentos igual para o delineamento inteiramente casualizado de tratamentos qualitativos. E aí, a gente vai precisar da soma de quadrados de resíduos, também obtida pela diferença entre a soma de quadrados total e de soma de quadrados de tratamentos, né? E aí vão aparecer duas quantidades para análise de variância diferentes que só são possíveis de se obter quando existe repetição das doses, né? Então a gente vai fazer o que a gente chama de desdobrar, fazer o desdobramento da soma de quadrados. A gente vai fazer isso daí, a gente vai pegar a soma de quadrados de tratamentos e dividir em soma de quadrados de regressão, né, e somas de quadrados de erro puro. Essas somas de quadrados vão fornecer para a gente a interpretação do ajuste do modelo, né? Então a gente vai pegar a soma de quadrados de tratamento, decompor a soma de quadrados de tratamentos em outras duas quantidades. A soma de quadrados de regressão, que tem essa fórmula aqui, que depende do beta1 chapéu, ou seja, do valor estimado do coeficiente angular, né, do parâmetro de coeficiente angular, que então a gente pega o beta1 chapéu, multiplica pela soma dos produtos de x, y e menos aqui, né, a soma, o produto das duas somas sobre o número de réplicas, e a soma de quadrado de erro puro, similar à soma de quadrado de resíduos, vai ser a soma de quadrado de tratamento menos a soma de quadrado de regressão. É nesse sentido que é um desdobramento da soma de quadrados de tratamentos. Nosso quadro de ANOVA vai agora assumir essa cara mais complexa, né, que é aparentemente mais complexa, mas veja, se a gente excluir essas duas linhas aqui, ó, a gente tem exatamente o mesmo quadro de análise de variância para o delineamento inteiramente casualizado de tratamentos qualitativos, né? Então, fonte de variação, tratamento e resíduos e total, né? As somas de quadrados e os graus de liberdade todos iguais, assim como os quadrados médios. Como a gente está num modelo em que os tratamentos são quantitativos e aplicando uma análise de regressão, a gente veio aqui e desdobrou os tratamentos em duas fontes de variação diferentes, devido à regressão, que sempre tem um grau de liberdade, no caso da regressão linear simples, né? Porque a regressão linear simples tem dois parâmetros, beta 0 e beta 1, né? Então, o número de graus de liberdade, número de parâmetros menos 1. Por isso que a regressão tem sempre um grau de liberdade aqui. E o erro puro é sempre obtido pela diferença entre tratamentos e regressão. Então, se o grau de liberdade de tratamentos era K menos 1, fica K menos 1 menos 1, K menos 2. A soma de quadrados de regressão e de erro puro, as duas formas que a gente acabou de ver. O quadrado médio de regressão, que é igual à soma de quadrados de regressão, porque o quadrado médio é a razão entre soma de quadrados e graus de liberdade. Então, soma de quadrado de regressão dividido por 1 dá o próprio quadrado médio de regressão. E a soma de quadrado médio de erro puro vai ser dado pela soma de quadrados de erro puro sobre o grau de liberdade de erro puro, que é K-2, né? E a gente vai computar, ao invés de computar um único f, a gente vai computar dois valores de f. O f estrela de regressão e o f estrela de erro puro. Sempre no denominador desses dois f's aparece o quadrado médio do resíduo aqui. Então, os dois f's aqui são obtidos usando o denominador, o quadrado médio do resíduo. O f estrela de regressão é dado pela razão de quadrado médio de regressão, que é a própria soma de quadrados de regressão. E o f estrela de erro puro é dado pela razão entre quadrado médio de erro puro e o quadrado médio do resíduo. Dependendo dos valores de f obtidos, a gente vai rejeitar as diferentes hipóteses. Vamos dar uma olhada. Esses desdobramentos permitem, né, que a gente conclua a respeito da adequação do modelo. Então, se a gente não rejeita H0 para o f estrela de erro puro e não rejeita H0 para o f estrela de regressão, faltou as estrelas aqui, né? F estrela aqui e F estrela aqui.
a gente conclui que os diferentes níveis dos tratamentos não afetam a variável resposta. Então, o que a gente fez, na verdade, aqui foi testar a hipótese H0, beta 1 igual a 0. Se beta 1 se a gente não rejeita essa hipótese nula, então a gente tem que o nosso modelo final, aqui x e y, né? O nosso modelo final é simplesmente uma reta paralela ao eixo x. Então, os níveis da variável independente não afetam o valor da variável dependente, né? A nossa variável resposta não é afetada pelos tratamentos aplicados. E além disso, como a gente não rejeitou H0 para o F' de erro puro, a gente também não tem evidências de falta de ajuste. Portanto, nosso modelo final, nosso y chapéu, vai ser simplesmente igual ao parâmetro de intercepto beta 0 chapéu. Por outro lado, se a gente não rejeita H0 para o F' de erro puro e rejeitamos H0 para F' de regressão, então a gente rejeitou a hipótese nula de que beta 1 é zero. Então, o nosso modelo, então, de fato, existe influência dos tratamentos aplicados sobre a variável resposta. De forma que o nosso modelo final vai ser y chapéu, beta 0 chapéu, mais beta 1 chapéu xi. Então, e além disso, como a gente não rejeitou H0 para o F' de erro puro, a gente conclui que este é um modelo que está bem ajustado aos dados e esse vai ser o nosso modelo final. Quando a gente ajusta um modelo de regressão linear simples, é porque a gente gostaria de estar nessa situação aqui. A gente não... Porque o modelo, a variável independente descreve os dados e descreve bem. Acontece que a gente pode estar numa situação em que a variável independente não influencia, mas o modelo apresenta bom ajuste, e o pior caso possível, que a gente vai ter que buscar um novo modelo. Se a gente rejeita a hipótese nula para o F' de erro puro, então o nosso modelo não está bom. Então a gente vai precisar, no mínimo, buscar uma nova parte fixa para o modelo, uma nova estrutura fixa para o nosso modelo estatístico. Às vezes até pior, às vezes até o epsilon, até as suposições realizadas a respeito da variável aleatória não observável, de normalidade, independência, homogeneidade de variâncias, às vezes essa suposição é que não está boa. Se a gente tiver que mudar se a gente tiver que mudar essa suposição, a gente sai dos modelos clássicos e tem que buscar uma nova classe de modelos potencialmente bem mais complexa, né? Quando é só a parte fixa, né, só a parte matemática que não está boa, os ajustes são mais simples de se fazer. Então, o nosso quarto passo do problema. Primeiro passo, construir diagrama de dispersão. Segundo passo, propor o modelo, né, e obter os estimadores. Terceiro passo, obter as estimativas. E o nosso quarto passo aqui é avaliar se o modelo ajustado descreve suficientemente bem o nosso fenômeno observado, os dados obtidos no experimento. No nosso exemplo dos tempos de sono das cobaias expostas a diferentes doses do sonífero, a gente obteria uma soma de quadrados total, né, como sendo cada um dos valorizinhos ao quadrado menos a soma de todos os valores, menos o quadrado da soma de todos os valorizinhos sobre o número de réplicas, 15. Então, resolvendo a continha dá 232. A soma de quadrados de tratamentos, né? Então, a gente soma para cada dose todas as 3 réplicas, né? Então, todo mundo aqui tem 3 réplicas. Então, pega a soma da primeira dose, eleva ao quadrado. A soma da segunda dose, eleva ao quadrado. Faz a soma aqui e divide pelo número de réplicas. Menos a mesma quantidade anterior, que é o quadrado da soma de todo mundo sobre o número total de observações. 15, afinal de contas, a gente tem 3 cobaias para cada uma das 5 doses.
e a soma de quadrados de resíduos dada pela diferença entre a soma de quadrado total e a soma de quadrados de tratamentos. 232 menos 132, a minha soma de quadrado de resíduos deu 100. Por fim, a gente vai desdobrar a soma de quadrados de tratamentos em soma de quadrados de regressão e de erro puro. Então, soma de quadrados de regressão, beta 1 chapéu que a gente encontrou já C2, né? Que multiplica a soma dos produtos x, y, y. Então, dose, dada a dose vezes o determinado o tempo observado. Então, na dose 1, o tempo observado foi 3. Na segunda réplica da dose 1, o tempo observado foi 4. Assim sucessivamente, soma todo mundo. Menos a soma de todas as doses que a gente usou no experimento, multiplicada por todos os tempos observados, pela soma de todos os tempos observados, sobre o número total de réplicas. Resolvendo a continha, 132. A soma quadrada de erro puro é dada simplesmente pela soma, pela diferença da soma de quadrados de regressão menos a soma de quadrado de tratamentos, né? Então a gente vai ter aí como resposta o 12. E a gente constrói a nossa tabelinha da ANOVA. Então, soma de quadrado de regressão 120, erro puro 12, soma de quadrado de tratamento 132. Então você veja que desdobramento de tratamentos nesse sentido, porque fica 120 mais 12 dá a própria soma de quadrado de tratamentos. Soma de quadrado total 232, de forma que a soma de quadrado de resíduos vai ser a diferença 232 menos 132 dá 100. Graus de liberdade da regressão linear simples é sempre 1, porque a gente sempre tem dois parâmetros, beta 0 e beta 1. Soma de quadrado de erro puro grau de liberdade de erro puro, é dada pela diferença entre o grau de liberdade de tratamentos de regressão. Grau de liberdade de tratamentos é 4, porque a gente tinha 5 doses diferentes. Então, 5 menos 1 dá 4. 4 menos 1 dá 3. Então, está aqui o grau de liberdade de erro puro. Grau de liberdade total é N menos 1. A gente tinha 3 réplicas para cada uma das 5 doses. Então, a gente tinha 15 observações menos 1, 14. Então, grau de liberdade de resíduos, 14 menos 4, 10. Quadrados médios dado pela soma de quadrados dividido pelo grau de liberdade. 120 dividido por 1, próprio 120. 12 dividido por 3 dá 4. Quadrado médio de tratamentos, 132 dividido por 4, 33. Não vai ser particularmente útil nessa análise para a gente, mas é possível calcular. Quadrado médio de resíduos sempre muito importante, porque aparece nos denominadores dos valores de f aqui. Então, 100 dividido por 10, o próprio 10. Valores de f estrela de regressão, razão entre quadrado médio de regressão e quadrado médio de resíduo, 120 sobre 10, 12. Quadrado médio de erro puro, quadrado médio, f estrela de erro puro, quadrado médio de erro puro sobre quadrado médio de resíduo, 4 dividido por 10, 0,4. Se a gente for buscar lá na tabela F a 5% de significância, o valor crítico para o f de regressão vai estar lá na tabela 0,95, na primeira coluna, na linha 10. A gente vai encontrar 4,96 para o f estrela, para o valor crítico do f estrela de regressão. Como 12 é maior que 4,96, a gente rejeita H0, beta 1 igual a 0 para o f estrela de regressão. Para o f estrela de erro puro, a gente vai ter que o valor crítico vai ser lá na tabela 0,95, na coluna 3, na linha 10, 3,71. Como o f estrela de erro puro é menor que o valor tabelado, a gente não rejeita H0 e, portanto, a gente vai concluir que o modelo apresenta bom ajuste. Assim, o nosso modelo final vai ser YI chapéu igual a beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu xi, que vai ser o nosso beta chapéu 0 era 4 mais 2 xi, né? Nosso beta 1 chapéu é 2. Esse daí é o modelo final porque a gente satisfez as duas condições. Rejeitou H0 para f estrela de regressão e não rejeitou f estrela
para f estrela de erro puro. Então esse é o nosso modelo final. Algumas observações importantes de se fazer para a gente finalizar a nossa análise de regressão, nossa introdução à análise de regressão linear simples, né? Então, quando a gente não tem repetição nos níveis do XI, não tem repetições dos nossos tratamentos quantitativos, a gente consegue ajustar o modelo de regressão, mas não consegue fazer o desdobramento na análise de variância. Então, a gente não consegue avaliar se o modelo está bem ou não está bem ajustado para os nossos dados. Se a gente estiver nessa situação, a nossa tabela de análise de variância vai ser uma tabela de variância não desdobrada, né? Então a gente vai ter simplesmente aqui a fonte de variação devido à regressão. Então que vai ter sempre um grau de liberdade, porque a gente tem o beta 0 e o beta 1. O total vai ser o número de observações menos 1 e os resíduos vai ter grau de liberdade n-2. A gente vai ter um único f estrela, né, dado pela razão entre o quadrado médio de regressão e o quadrado médio do resíduo, que vai testar se beta 1 é igual a 0 também. Nesse caso, o teste F coincide com um teste T. Eu poderia executar um teste T nessa situação. Esse teste T, com a alternativa bi ou unilateral, se eu tiver alguma razão para desconfiar a respeito da lateralidade, né? Se eu desconfio que as variáveis y e x estão negativamente relacionadas, eu coloco uma hipótese alternativa, beta 1 menor do que 0. Se eu tenho desconfiança que elas estão positivamente relacionadas, eu coloco beta 1 maior que 0. Se eu não tenho, na alternativa, claro. Se eu não tenho razão nenhuma para desconfiar de uma coisa ou de outra, eu coloco na alternativa beta 1 diferente de 0 e executo esse teste T aqui com essa estatística T aqui. T estrela é dado pela raiz quadrada da soma de quadrados de regressão, dividido pela estimativa da variância, que é o próprio quadrado médio do resíduo, né? Isso daqui vai ter uma distribuição T com n-2 graus de liberdade. Então, eu tenho que olhar lá na tabela T, na linha n-2. Em alguns estudos, principalmente em estudos observacionais, a gente conduz, no lugar de uma análise de regressão, a chamada análise de correlação. São bastante similares, a gente também estima beta 0, também estima beta 1, só que nesse caso da análise de correlação, os níveis da variável x não são controlados. E aí quem é y e quem é x fica aberto, porque as duas estão sujeitas a variações aleatórias. Isso gera uma situação de análise de correlação, porque a gente poderia supor que as duas variáveis têm distribuição normal e que elas são variáveis que são relacionadas. E se são variáveis relacionadas, elas têm covariância diferente de 0. E como a covariância vai de menos infinito a mais infinito, a gente pode usar um estimador do coeficiente de correlação populacional. Quando elas são normalmente distribuídas, o estimador do coeficiente de correlação populacional é o coeficiente de correlação de Pearson, o Rzinho, que tem essa fórmula aqui, que parece feia, mas é bastante tranquila. Se você lembrar lá da nossa primeira aula de métodos estatísticos, em que eu fiz uma revisão sobre os modelos probabilísticos, a gente lembra que a covariância entre y e x, né, é dado pela esperança de y vezes x menos o produto das esperanças, né? E aí a gente tinha definido lá o ρ como sendo a correlação populacional dado pela covariância de y e x dividido pela raiz quadrada do produto das variâncias de y e x,
né? Então, na verdade, o coeficiente de correlação de Pearson, se você comparar aqui o numerador e o denominador com o ρ, né, a gente vai ver que o denominador estima a covariância, exceto por um n-1, né? E a mesma coisa acontece aqui no denominador. Isso daqui é a raiz quadrada da variância de x e a raiz quadrada da variância de y, exceto por uma quantidade aqui, n-1. Pelo que eu tô lembrando bem. Então, isso daqui, o coeficiente de correlação de Pearson é o estimador da correlação entre variáveis x e y quando elas vêm de uma distribuição conjunta normal bivariada, né? E as pessoas confundem bastante análise de correlação com análise de regressão, mas é basicamente essa a diferença. Na análise de regressão, os valores de x são fixados, não estão sujeitos à aleatoriedade. Na análise de correlação, a variável x também está suscetível, também é uma variável aleatória. O coeficiente de correlação de Pearson, CCP, né, que eu escrevi aqui, ele está associado a um coeficiente de determinação que aparece na maior parte das análises de regressão quando você vai ler um trabalho que usa análise de regressão. O coeficiente de determinação é uma medida de bondade de ajuste do modelo, mas ele tem algumas desvantagens bastante substanciais no seu uso. Eu pessoalmente não gosto muito de usar o R2 como uma medida de bondade de ajuste, não. Mas, para quem usa, o R2 ele indica se o modelo está bom quanto mais próximo de 1 ele tiver. Ele varia entre 0 e 1, porque o R varia de -1 até 1, assim como o coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação populacional também varia de -1 a 1. O Rzinho, que é o estimador dele, também varia de -1 a 1. O R quadrado, como o R quadrado sugere, né? Ele varia, ele seria similar a um quadrado do Rzinho, né? Então ia ficar é uma medida entre 0 e 1. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a nossa introdução à análise de regressão linear. Num presencial a gente exploraria um pouco mais, falaria até de regressão polinomial, regressão linear múltipla, outras coisas seriam possíveis a gente abordar. Mas a gente está aí bastante restrito no nosso ensino emergencial remoto. Mas eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo, tenha curtido e aprendido bastante, o suficiente para que essas ferramentas de métodos estatísticos sejam úteis para a sua carreira, para o seu futuro, pelo menos para o pensamento crítico. Esses os objetivos que eu espero ter atingido com vocês. E, bom, não vou me estender mais não. E foi um prazer ter passado esse primeiro período de ensino remoto com vocês. Tá certo? Um abraço, até mais.